Olá pessoal, aqui começa a nossa videoaula da disciplina de Biologia 2. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os biomas. Sabemos que no nosso planeta existem ambientes diferentes, com climas diferentes, com vegetação diferente, com animais que são específicos desses ambientes. Então nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses biomas que estão presentes no mundo. Mas o que são biomas? São conjuntos de ecossistema do mesmo tipo, ou seja, são conjuntos de ecossistema que apresentam uma constituição típica, especialmente em relação à vegetação e ao clima. Cada bioma caracteriza-se pela diversidade de espécies que habitam nestas regiões, espécies essas que têm características comuns consoante certas zonas do planeta que queiramos considerar. Esses aspectos fazem com que cada bioma seja dotado de uma biodiversidade característica, que se adaptam ao longo do tempo. A distribuição dos biomas no planeta está relacionada a fatores físicos como quantidade de radiação solar recebida, sazonalidade das diferentes porções da Terra, padrões globais de circulação de ventos carregados de umidade, fatores geológicos como a distribuição das montanhas e demais características geológicas. E as principais comunidades do mundo, os biomas, são classificados de acordo com a vegetação predominante e caracterizados pelas adaptações que os organismos apresentam para esse ambiente. Observamos o nosso mapa e vemos como esses biomas estão distribuídos pelo mundo. E observamos que em todos os continentes existe a presença do bioma do deserto. E esse bioma e a sua diversidade? Essa diversidade depende da capacidade de adaptação de cada organismo, sendo essa capacidade uma constante para a classificação dos tipos de bioma. Então vamos lá. Os tipos de bioma. Nós temos as florestas tropical, úmida, os desertos, a floresta temperada de folha cacuda e úmida, pradaria, savana, chaparral, taiga, tundra, água doce e marinha. Isso mesmo, exatamente, a água doce e marinha. Esses também são ambientes que formam um bioma com a sua biodiversidade peculiares em cada um. Então vamos lá. As florestas tropical úmida. O maior exemplo de floresta tropical úmida é a floresta amazônica. Nestas florestas, a folhagem das árvores é muito densa, a altura média que chega a 30 metros, de modo que o solo existe pouca claridade, tornando estes locais úmidos. Nesta floresta, a fauna que existente são muitos animais, principalmente macacos, rãs, répteis, pequenos roedores. E existe uma grande biodiversidade. A floresta tropical, ela também chamada de floresta pluvial, é localizada entre os trópicos e a biodiversidade é muito grande devido às características de temperatura e umidade do ar elevado e as chuvas constantes. E uma característica marcante desse tipo de bioma é a vegetação. A floresta é altamente estratificada, formada por 3 estratos: superior, pelas plantas arbóreas muito altas, o intermediário, por plantas arbóreas de médio e grande porte, e o inferior, formado por plantas arbustivas. Os desertos. Os desertos, apesar de não haver vegetação, somente areia, mas ele é um bioma com menos vida. Mas isso não quer dizer que ele esteja totalmente morto. A composição geológica dele é basicamente de rochas, areias e o solo é pobre, daí a razão pela qual a flora no deserto é muito limitada. Por exemplo, os cactos são ótimos sobreviventes do deserto. As plantas que aqui se desenvolvem crescem e reproduzem-se em poucos dias. Nestes ambientes habitam pássaros, répteis, mamíferos e roedores. Nem sempre esse ambiente de deserto é quente durante o dia, como o deserto do Saara.
Existem desertos com temperatura baixíssima, como os polares da Antártica, por exemplo, que apresentam baixa precipitação anual e temperatura podendo chegar a menos 65 graus Celsius. E a vegetação é praticamente inexistente e a presença de aves e mamíferos que são animais endotérmicos. A floresta temperada de folha cacuda. Essa floresta temperada de folha cacuda, também chamada de floresta temperada decídua, é o que predomina na região de Portugal. Os verões são muito quentes, os invernos frios e muita chuva, constituída principalmente de solo rico, da origem de uma grande variedade de plantas. As sementes libertas que caem no solo, além de formarem plantas novas, servem também de alimento a pássaros e roedores. O solo dessa região é profundo e rico em matéria orgânica, em consequência da decomposição dessas folhas. A fauna que predomina são mamíferos, como veado, ursos, esquilos, lebre, raposas, assim como aves e répteis e insetos. As pradarias nesse meio, ela tem muita precipitação, de maneira que a vegetação é composta por ervas rasteiras e arbustos, porque não há água suficiente para crescer em grandes árvores. Nesse bioma não há animais de grande porte. A savana. A savana, quando fala em savana, lembrando logo do continente africano, né? Mas quando o ambiente já é muito úmido, as ervas são altas e já existem algumas árvores, o nome dado a esse bioma é o de savana. Neste sim, já há animais de grande porte, por exemplo, elefantes, rinocerontes e zebras. No bioma da savana, há predomínio de gramíneas com árvores e arbustos bem afastados, formando pequenos grupos. A savana está localizada em áreas tropicais e subtropicais. No caso da savana africana, a fauna é constituída por grandes mamíferos como elefantes, girafas, leões, antílopes e rinocerontes. O chaparral. O chaparral tem a temperatura moderada e encontra-se perto do litoral. Neste meio, os incêndios são muito frequentes, principalmente durante o verão. Nesse bioma serve de habitat corujas, insetos, mochos e muitos animais. A floresta temperada úmida. Nas florestas temperadas úmidas, as temperaturas mais raramente descem abaixo de 0 graus centígrados e por meio servem de abrigo e alimento a muitas espécies de animais, entre elas aves carnívoras. A taiga. A taiga, ela é um bioma também chamado de floresta boreal. Esse nome se teve origem na Sibéria. Os invernos são muito longos e frios, a chuva não é frequente e quando acontece cai em forma de neve. Aqui as temperaturas são sempre negativas e os habitantes são entre muitos veados, garidos, ursos pretos, lobos, raposas, coelhos e lebre. Esse bioma está localizado no hemisfério norte. Países como a Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, Canadá e Estados Unidos abrigam grandes extensões de taiga. O solo é raso e composto por uma grossa camada de folha e pequenos ramos que sofrem constante reciclagem de matéria orgânica pelos decompositores. A tundra. A tundra provém da língua finlandesa, tuntúria, que significa terra despida de árvores. O ambiente na tundra é muito parecido com o da taiga.
as temperaturas são baixas e neva com frequência, não crescem muitas árvores e na maioria dessa região os pântanos. Elas se localizam na latitude elevada da América do Norte, parte da Europa e da Ásia. Tem como principal fator limitante a baixa temperatura. A fauna é composta por bois almirascado, raposas do Ártico, lebres, doninhas, aves migratórias. E são observadas oscilações excessivas de densidade populacional de certos animais, principalmente pelo curto período de crescimento possibilitado por esse bioma. A água doce. Vamos ver por que a água doce ela é um bioma? A água doce está, na sua maioria, congelada nos polos norte e sul. Só 0,1 da água doce está nos rios, ribeiros e lagos neste bioma. Habitam muitos peixes, moluscos e mamíferos aquáticos. No ambiente marinho, no bioma marinho, 75% de toda a totalidade da água existente à face da terra é água salgada. Este meio acolhe caranguejos, anêmonas, sardinhas, carapaus, mexilhões, ostras, lapas e muitos outros. Corais são belíssimos centros de vida e de beleza de elevada biodiversidade. As algas alimentam e protegem os peixes mais pequenos. Então a gente observa que a água doce e o ambiente marinho, eles são também considerados biomas, porque eles existem neles animais que só sobrevivem naquela condição daquele ambiente. Só consegue sobreviver em ambiente de água doce, você só vai encontrar ele em ambiente de água doce. Assim também como o ambiente marinho. Você vai ter uma biodiversidade muito grande, aonde você só vai encontrar animais presentes no ambiente marinho. Então, por isso que a água doce e o ambiente marinho também são considerados biomas. Então, pessoal, a nossa aula termina aqui e até a próxima.